Gente, eu estou aqui com nada mais, nada menos com que o Nando, que você tem 7 livros hoje? 8. 8 livros. 8 livros. Para mim, esse aqui é um dos que eu mais gosto dele, tá? Pessoas de Resultado. Vocês já viram coisas desse livro que eu mostro às vezes em palestra, em slide. Puxei daqui. Gente, é uma honra para mim estar com o Nando. Para mim, hoje, esse cara que está aqui é o maior treinador que tem aqui no Brasil. Eu conheço ele bem, porque ficamos muitos anos, né? Eu fiz a minha virada da minha vida foi com esse cara aqui, ó. E eu não estou falando isso por retórica, nem para puxar o saco dele, porque realmente, quando eu conheci o Nando, eu mudei. Eu só estou aqui hoje por causa dele. Não é que ele falou, vai lá e faz uma maratona. Não. Ele falou, vira a chavinha aí, e eu virei. Que deu certo, te agradeço muito, Nando. Obrigado por você estar aqui. Imagina, é um carinho estar aqui contigo. Cheguei agitado, imagino como você está empreendendo tudo isso, mas estou aqui para a gente conversar. Para que câmera me dirijo? Para essa aqui? Oi, pessoal, bom dia a todos, em especial aqueles que já começaram às 8h30 da manhã, como todos nós. Obrigado, Gioso, pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Eu devo me perder um pouquinho com as câmeras. Eu me perco toda hora, não tem problema. Não tem problema. A gente vai vendo. Vamos lá. Gente, olha, o Nando, ele manja muito. Você é administrador de empresa, psicólogo, psicanalista e tem mais outras coisas por aí. Tem uma entrada na neurociência, eu falo um pouco do cérebro masculino e feminino e mais outras coisas. Eu vou, inclusive, querer entrar bastante nisso aqui. Mas uma pergunta bem genérica, que eu nunca fiz para você. Como que o Freud entrou na sua vida pela primeira vez? Uma boa pergunta, você nunca me fez. Meu pai saiu de casa para ganhar o prêmio de homem de vendas da Souvenir. Eu tinha 11 anos de idade. E ali, esses acidentes fatais que tiram um pouco toda a estrutura da família, somos em 3 irmãos, eu mais velho. A partir dali eu fiquei muito inquieto, meu pai voltou depois de 8 horas um caixão lacrado e aquilo movimentou muito tudo. Minha mãe muito preocupada com as ansiedades, aquilo que começa a acontecer depois de uma tragédia como essa, e fui parar no meu primeiro divã. Eu tinha 13 anos de idade. Tinha uma psicanalista na USP que tratava adolescentes e, a partir dessa inquietude, eu comecei a entender um pouquinho dos aspectos inconscientes. Por volta de... aí nunca mais parei de me tratar. E aí fui entendendo questões, isso foi me levando primeiro para a psicologia. Depois minha mãe se desfuncionalizou no jogo do bingo, na época que o bingo existia. E naquele momento eu falei, eu tenho que entender um pouco da mente de compulsivos, ela era empresária, e aí comecei num processo de compulsivos anônimos, para observar o que isso funcionava. Foi ali que eu entendi os problemas de 0 a 2 anos de idade, de 2 a 7, rejeição por parte de pais ou figuras representativas masculinas, aceitação demasiada por parte de mães ou figuras femininas importantes, muito controle por parte de mães e pouco controle por parte de pais, gera um tipo de comportamento que se manifesta no indivíduo depois dos seus 25 anos de idade, que é quando o cérebro fica pronto. Ali eu fui buscar psicanálise. A partir disso, nunca mais parei de estudar. Eu tenho um notório saber em empreendedorismo, né? E foi aqui que eu comecei a entender o inconsciente dos donos de negócio, a diferença do gênero feminino e masculino. E o Freud, ele passou a me tingir, a me colorir porque é muito importante a gente entender como a gente repete padrões de criação, que às vezes são nocivos, às vezes nos ajudam, mas às vezes a gente vai ter que mudar. Então, a princípio, eu te responderia, Gioso, desde quando eu me conheço como um adolescente. Sim, uma tragédia, né? Perder o pai cedo, né? Eu também, né? Temos isso em comum. O meu com 10 anos. Nando, você falou uma coisa legal aí. Gente, o homem conhece tanta coisa que é difícil. Aqui nós temos pouco tempo para falar um monte de coisa. Mas eu vou falar uma coisa tem muito a ver com a gente no meio pet.
70% das pessoas do meio pet hoje são mulheres. E mulheres, inclusive empreendedoras ou empresárias, têm clínica. Muda a cabeça de uma empresária para um empresário homem? Como é que ele faça a gestão do seu negócio? É muito diferente, é parecido, é igual? Muito diferente. Já que você puxou Freud, eu me entusiasmo de trazer um pouco desse conteúdo, desse conhecimento. O menino, quando começa a se reconhecer como menino, ele começa a perceber que ele tem... posso falar palavrão? Pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Eu vou falar peru. O menino começa a descobrir que ele tem peru. Às vezes, uma porta aberta, às vezes, como o pai faz xixi no estacionamento e amanhã é diferente. E ele começa a ter uma preocupação por volta dos 3 anos e meio de idade. Ele começa a notar e ele começa a se preocupar por que elas não têm. E, nesse momento, ele precisa dar um jeito nessa angústia que começa a aparecer. E começa a nascer um medo inconsciente, é claro que a gente não se lembra disso, que é a preocupação de perder esse falo, de perder esse peru. Porque se ela não tem, o que eu posso fazer de errado também para não ter? E ele começa a amadurecer por volta de 7 anos, isso não tem jeito. Aí ele cria uma fantasia. Num determinado momento, ele começa a pensar, o dela está atrasado. E aí ele resolve temporariamente uma questão inconsciente. Quando ele retoma o seu desenvolvimento lá na adolescência, ele começa a desenvolver o que era lá atrás, a gente chama de angústia, um certo pensamento que invade ele. Lá atrás, essa angústia chamada de angústia de castração, o medo que ele tem de perder essa condição, de perder esse órgão, vamos chamar assim. É muito esquisito falar tudo isso aqui num programa ao vivo para todo o Brasil, mas para que vocês possam entender, o inconsciente masculino desenvolve um tipo de medo nos negócios, chamado medo da perda. O inconsciente se desenvolve, o cérebro fica pronto lá aos 25 anos de idade, e todo homem vem com medo inconsciente de ser castrado, de perder. Então, a orientação masculina, quando se trabalha em qualquer tipo de negócio, é por acúmulo. O homem ele aguenta trabalhar 14, 15 horas, 17, 20, 22, se necessário, porque a fantasia inconsciente é que em algum momento ele vai perder. Então, o senso, a orientação para se crescer é muito grande, porque o inconsciente pensa assim, quanto mais unidades eu ter, quanto mais negócios eu ter, já que eu vou perder, nesse momento vai sobrar mais. Então, a orientação de um homem num negócio é acúmulo. Ele não questiona muito o prazer, ele questiona se está vindo dinheiro e, às vezes, ele abre meio impulsivamente as coisas no intuito dessa coisa que está lá atrás, dizendo, olha, um dia você pode não ter como ela. Já o gênero feminino, ela também descobre, num determinado momento, que falta alguma coisa. E essa angústia começa a gerar um tipo de pensamento, de fantasia, o que ele, com esse peru, pode fazer que eu não vou poder fazer. E essa angústia de origem, a gente chama na teoria, os psicanalistas chamam de angústia primeva, aquela que dá origem a um tipo de inconsciente feminino, nos homens o tipo de inconsciente masculino, enquanto a angústia do homem é angústia de castração, a angústia da mulher passa a ser de privação. Ela começa a pensar por que eles podem, por que eu não posso. O que eu não vou poder fazer porque não tenho isso. Quando ela renasce lá na adolescência, o cérebro vai ficar pronto lá, como eu disse, 22, 25, nesse momento o medo da empresária se transforma naquela angústia que é, enquanto o homem é medo da perda, as mulheres é o medo da falta. Então, o que é isso? Uma mulher se orienta para um negócio
pelo desejo de fazer como ela gosta de fazer. Então, ela não é orientada pelo senso de acúmulo, ficar rico mais rápido, e o mais não importa quanto se trabalha, mais do que eu posso, porque eu vou perder. Isso não tem no gênero feminino. Então, isso traz características muito marcantes para as mulheres empreendedoras ou empresárias, que não é a mesma coisa. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. As mulheres empresárias, elas têm uma orientação de tocar os pets, o seu hospital, do jeito que ela quer fazer, do jeito que ela pode. Então, quando ela se vincula com o marido ou com um tipo de estrutura que não deixa ela exercer do jeito dela, então o gênero feminino precisa de tempo para ela, precisa de algumas questões que é completamente diferente. O homem não questiona se tem prazer, ele questiona se tem acúmulo. A mulher questiona, está valendo a pena? Eu tenho prazer? Isso modifica completamente, como se fosse um avião, que a gente muda um grau, no tempo se difere muito. Então as mulheres se chateiam pelo excesso de trabalho, elas esperam que os maridos os apoiem na medida que ela entra em alguns momentos no estado mais... Entra mais nisso aí. O que uma mulher empresária espera do marido, que provavelmente também é empresário? O que ela espera? Lógico, sempre de que apoio, mas de que jeito? E o contrário, o que um homem espera da mulher como empresário? E pode falar essas coisas assim pode, com pode, tranquilidade? Pode. É o seguinte, as mulheres, quando começam a tocar um negócio, a fantasia é que elas vão acomodar a vida delas de um jeito gostoso. Então, não há ainda, a gente sabe, todo o negócio nos primeiros 3 anos, ele leva de 12 a 17 horas do empresário. Então, quando a coisa começa a se afunilar, criança, escola, problemas em casa, a empregada doméstica, muitas vezes um estudo que ela gostaria de se desenvolver, ela começa a se sentir muito angustiada e ela se apoia na compreensão masculina e na ajuda masculina. No momento que, se eles forem sócios, por exemplo, da mesma operação, muitas vezes o homem vai cuidar de uma área e, pelo senso de acúmulo, ele passa a estrangular o tempo. Então, eu costumo dizer que os homens se relacionam com as mulheres como se fosse um homem com uma perereca no meio da perna. Não é. As mulheres buscam um apoio e o homem precisa dar o suporte e o apoio. Se existe uma compreensão, existem 4 tipos de negócios em casais, e 2 que dão certo e 2 que não. Um deles são os negócios complementares. Um era médico veterinário, a outra mexia com varejo de roupa. Os 2 se juntam porque um é das vendas, ele é da parte técnica, e esse tipo de negócio que se complementa na função é o que mais dá certo enquanto empresa familiar e marido e mulher, porque há uma complementariedade, então há um desafogo, uma liberação de algumas funções que ela pode, em algum momento, se apoiar nesse apoio do marido ou enfim, do companheiro. O segundo negócio, que é um negócio por conveniência, estamos desempregados e, nesse momento, vamos abrir uma pet. É o dinheiro que a gente tem, nos falaram que... E, nesse determinado momento, quando o homem começa a trabalhar bastante, ele volta para o acúmulo, ele exige que a mulher venha no mesmo ritmo dele, como se ele tivesse que ir empreendendo e jogar para trás. Agora você pega isso, agora você pega isso. E isso não orna. Não orna porque, em algum momento, ela vai dizer: isso aqui não é para mim, esse não é o meu projeto. Então, nesses 2 casos, ainda tem o terceiro caso, que são as empresas por legado. O pai era um grande médico veterinário e, num determinado momento, os 2 se formam em veterinária. Por que a gente vai abrir a nossa clínica? Se já tem toda essa carteira, toda essa unidade... Aí eles acabam indo, mas o negócio é da família de um dos cônjuges. E aí, num determinado momento, quando isso ocorre, um começa a se sentir sombra. Então, se a mulher está nessa posição, ela espera que o marido compreenda que ela queira ter um negócio do jeito dela.
E aqui começa a acontecer algumas incompatibilidades, porque o legado familiar cria uma ilha e não permite que o outro sangue, o outro jeito de pensar seja permitido. Então, nesse caso, são negócios que também se atrapalham, eles não duram com longevidade, com efetividade, com sustentabilidade por muito tempo. Haverá um desgaste entre o casal. E o quarto tipo de negócio são os negócios por propósito em comum, que é o segundo negócio complementar e por propósito em comum, que é os que vão dar certo. Quando os dois trabalham, o objetivo em comum de ter uma casa, ter um filho, morar no exterior, existe. Eles se ajudam em momentos de estresse com mais facilidade. Então, quando a gente pensa, dependendo do tipo de operação ou tipo de natureza de como se originou essa operação, a mulher vai esperar que o marido permita ela sair, montar um negócio para ela, e o marido vai querer trazer ela, que é o negócio de legado, o marido vai querer que ela entenda que isso aqui é mais negócio para enriquecer do que ela sair e abrir alguma coisa. Já no segundo, o homem vai esperar, por exemplo, o negócio complementar. Ele vai exigir muitas vezes um tipo de excesso de trabalho que ela não quer dar. Nesse momento, o marido tem que permitir que ela vá fazer unha, que ela tenha espaço, que às vezes ela cuide de algumas atividades que não as estressoras e até 11 da noite e está operando muitas vezes ou fazendo cirurgias até as 3 da manhã. Então, nesse tipo de complementariedade, o homem espera que a mulher compreenda o excesso de trabalho e a mulher espera que o homem compreenda que ela precisa ter espaços no dia, na vida. Então, isso naturalmente gera uma expectativa quando o casal é funcional ou a operação se organizou bem. Estou falando demais? Não, estou indo, estou prestando atenção. E a minha mulher está vendo, vê logo que você fala, porque ela está escutando lá tudo. E a gente trabalha junto. Muito bem. Então, esses dois. No terceiro, o do legado, o do legado eu já disse, depois por propósito em comum. É importante que o homem distribua as tarefas sem contar com excesso do trabalho masculino. E é preciso que a mulher permita novas operações acontecerem, mas exija do seu marido que tenha um pouco mais de suporte, como um assistente, um secretário, uma secretária, enfim, as condições para dar suporte necessário a não exigir dela. Eu acho que é isso, faltou. Eu falei inclusive, tem uma pergunta lá, pode haver um pouco de cada feminino e masculino nesse aspecto, Marcos Frois? Pode sim. Marcos, oi Marcos. A primeira coisa, gente, já deu 5 minutos aqui, pode avançar. Marcos, pode sim. Imagina que psicologia é uma coisa, né? Psicanálise é outra coisa. Eu sou psicanalista, dentre outras formações, e psicólogo. Então, quando a gente olha um pouco esses dois trabalhando juntos, a gente cria um ambiente, que eu sou o pai disso, né? Me intitulo e de alguma forma fui reconhecido, de um termo chamado psicodinâmica. Não é uma coisa e outra, e nem uma coisa ou outra, é uma coisa com a outra. Quando a gente faz essa mistura, como se fosse uma feijoada, tem um tanto de paio, um tanto de carne seca, um tanto de costelinha, um tanto de lombo. Existem feijoadas que carregam mais no paio, existem feijoadas que carregam mais da carne seca, existem feijoadas um pouco mais salgadas. Quando a gente junta as teorias da psicologia, em especial as abordagens da psicanálise que voltam no padrão inconsciente de 0 a 2, 2 a 7, aprendido por nós e registrado para que depois a gente reproduza coisas, quando a gente monta essa feijoada, ela tem sabores diferentes, quase como se a gente pensasse numa régua de 0 a 10, um indivíduo psicodinamicamente, quer dizer, no dinamismo psicológico e no seu inconsciente, existem gradientes de gêneros femininos
mais fálicas, ou seja, elas têm um piruzinho no inconsciente, então elas comandam a casa, comandam o negócio, são mais orientadas a querer resultados, mas em algum momento o gênero vai sentir falta do momento estrangulado da operação em excesso. Então, é como eu costumo brincar, então respondendo, né, Marcos, o homem igual, num gradiente de 0 a 10, existem homens que são menos fálicos, então são mais sensíveis, querem trabalhar. Isso não quer dizer que a orientação sexual seja outra. A orientação sexual é uma coisa e a nossa porção feminina e a porção masculina em cada um de nós, ela varia como uma feijoada. E tem um cara que fala muito disso, que é o Jung. Ele diz que cada homem tem a sua alma feminina. Então, ele chama isso de ânima. E as mulheres, cada mulher tem a sua alma masculina. Ele chama isso de ânimos. Então, nesse gradiente de 0 a 10, nós teremos mulheres com mais ânimos, uma porção masculina mais fálica, ou com menos ânimos, quer dizer, eu não quero esse estresse para mim. A outra, eu quero, mas em algum momento a tolerância, a resiliência do excesso vai ser colocado em xeque. Então, para te responder, Marcos, imaginem gradientes de 0 a 10, sim, existem, mais fálicas ou menos, homem menos realizadores, mais passivos, mas isso não tem a ver com a condição sexual, mas tem a ver com o desejo de conquista. Então, essa é uma resposta, eu acho que acomoda um pouco. Ótimo, ótimo. Aliás, o Paulo Corte falou, aprendi muito com o Nando no curso OAS, era um simpósio, né? 3 dias em São Roque. Lá contigo, foi. Eu estava contigo. E ele falou quando será o próximo. O próximo ia ser em 2020, pandemia ferrou tudo. Está marcado, Paulo, para novembro um próximo. Vamos ver se vai mesmo, né? Se vai rolar. Olha, esse assunto que o Nando está falando aqui, gente, ele contou aqui, até um tempinho, mas 0,5% do que tem desse assunto. Inclusive, quando eu via você falando isso, né, que era uma coisa com a outra. Eu só fui entender isso mais lá na frente de verdade, porque eu comecei a entender várias teorias. Falei, por que eu não posso usar essa teoria com essa daqui, né? Isso dá, mesmo, né? Dá claro. Para usar, lógico que dá. Claro, né, Gioso? Se a gente vai ouvir um cardiologista com relação a um problema, ele vai ter uma orientação diferente do que um gástrico, né, que vai pensar na mesma dor que de origem de uma outra forma. Então, os psicanalistas, que são diferentes dos existencialistas, que são abordagens, um condena o outro, né? Fala, não, isso não funciona. É o contrário. Nós estamos num momento, os grupos de empresários do qual você fez parte, são 22 anos trabalhando com eles, são grupos com duração de 12 meses, 27 empresários de vários setores. Vai começar uma turma agora. Agora, o GD 73 de 2022, a gente começa as pré-inscrições. Gente, 73 turmas. É ruim? Um negócio que tem 73 turmas. 2.300 empresários. E eu vou te dizer, tem muito deles. Do ramo pet. Estou mandando. Eu mando. O Gioso tem todo o grupo, tem uns 2 hospitais, tem sempre umas 3 unidades, é incrível. É bom, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem 5 minutos. Mas respondendo, desculpa, o GD, o grupo dirigido, eles aprendem a psicologia na psicodinâmica. Então, não é uma coisa uma coisa ou. Existem teorias que cabem bem nessa situação e pode ser que não faça sentido aqui. Então, às vezes, um processo seletivo que você precisa de um apoio, que você possa colocar na entrevista aspectos da psicanálise, qual foi a relação dela com o pai, com a mãe, essa condição ela vai repetir num momento de prova. Já uma outra condição, os tipos psicológicos, são 16 arquiteturas cerebrais, se aplica ali a ferramenta, diagnostica um tipo, ele tem predisposição para outras coisas, é outra abordagem. Então, esse conjunto faz a gente ter habilidades psicológicas diferentes para operar qualquer tipo de negócio, né? Os grupos
27, 23 participantes de vários segmentos e tamanhos, de 1.500 a 30 funcionários, né? Nando, por que as pessoas têm ou preconceito ou medo de fazer terapia? Como fazer alguém que não quer, mas que você vê que precisa muito, como fazer ela ir para uma terapia? Uhum. Muito bom, né? Só come quem tem fome. Tem uma anedota, né, que o seu Chico era um caixeiro viajante e ele saía com a Kombi de segunda-feira, saía para vender as coisas dentro da Kombi, etc. Voltava na sexta-feira e, antes de chegar em casa, parava no bar do seu Mário para tomar uma cerveja. E ele sempre via um cachorrinho no canto fazendo... Um dia ele passou e resolveu ver o que estava acontecendo. Quando ele tira o cachorrinho do cantinho, o cachorrinho está cheio de feridinhas. E essas feridinhas faziam ele voltar para o canto e ele se indignou. E ele mandou chamar, chama o seu Mário. O seu Mário viu, o seu Mário, eu passo aqui há 5 anos. Ele está aqui sempre, está cheio de feridinha, está sempre chorando. O senhor não pode mais deixar o cachorro aqui. Não adianta, meu filho. Eu coloco ele aqui, ele vai ficar aqui até chegar pegar ele no colo, ele chora e tem um ganho secundário. Esse ganho secundário é ele ter carinho. O problema não é a gente tirar ele dali. Tira que você vai ver, ele sempre volta. O problema é o tamanho do prego. Se o prego fosse maior, aonde ele está sentado, ali ele não conseguia ficar. A primeira questão é se a dor não é o suficiente de algum aspecto afetivo, em relações afetivas, ou saúde mental, o conflito interno do indivíduo, ou a prosperidade, ele não está conseguindo num ritmo crescer, não precisa ser rápido e não precisa ser devagar, basta ter ritmo. Nesse momento a gente tem uma predisposição maior. Então, quando o indivíduo te procurar, eu estou com um problema assim, etc., e essa intensidade começar a se manifestar como um incômodo que começa a levar a tipos de sofrimento, esse é o momento de dizer, de um jeito. Eu tive momentos, em alguns momentos, de dificuldade da minha vida, e eu fui procurar uma pessoa, fui procurar um cara, e me ajudou muito. Eu fiquei lá durante uns 6 meses, eu queria te dar esse contato, é um psicólogo. É incrível como eles nos ajudam a organizar um pouco essas questões. A primeira coisa, o tamanho da intensidade, não tentem resolver para o indivíduo dando conselhos. Aproveitem esse momento, porque ele está predisposto a querer sair daquele canto, porque o prego já aumentou. E isso vai levar ele a se machucar. E nesse momento use a autorrevelação. Eu tive um primo que vivia isso e depois ele foi buscar, disse que ajudou muito. E a primeira parte da pergunta do Gioso, a psicoterapia foi vista como isso é para quem tem problema, isso é para quem tem... Só que em um determinado momento da nossa evolução, as coisas ficavam nos armários, elas não vinham para fora da casa. Então, o desgaste com o casal, o alcoolismo de um pai ou de uma mãe, o filho que era agredido, ninguém muito sabia. Na medida que a gente foi expandindo a nossa socialização, o mundo saiu de uma verticalização para uma horizontalização. Tudo se expandiu. Quer dizer que a porta da casa se abriu. Hoje se sabe o que está acontecendo lá, os apartamentos, e nesse momento apareceu a necessidade, de 30 anos para cá, de alguns tipos de ajuda. Nas organizações, eu atendo muita empresa grande, né, e faço os trabalhos psicológicos de equipe do cérebro para resultado, que são trabalhos específicos. Até 10, 15 anos atrás, psicoterapia era coisa para um cara que era desregulado. Hoje ainda existe, eu diria que existe 40% do que existia, mas para responder a tua primeira pergunta, o mundo achou um jeito de maquiar isso. E começou a se chamar, o meu psicólogo lá, começou a ser chamado do meu coach. Então, hoje, a palavra coach, ela já encaixa também como uma desculpa de um psicólogo que eu vou buscar e que me ajuda a não me sentir tão preconceituoso. Porém,
as empresas de vanguarda, que trabalham os seus líderes maiores, esses líderes maiores, a gente costuma dizer, existe um artigo na psicologia chamado telhado de vidro. O indivíduo vê que ele precisa passar por um outro estágio, ele vê o que ele precisa fazer, mas ele não consegue. Então, ele fica batendo no vidro. Só um processo psicoterapêutico tem prefixo, só pode ser feito por psicólogos, psicanalistas, faz com que ele rompa. A gente só vai com as pessoas até onde a gente vai com a gente. Então, para responder a tua pergunta, melhor visto nos dias de hoje, porém, ainda muito escamoteado, sim, mas empresas mais evoluídas entendem que grandes executivos, quando tem um psicólogo, um psicoterapeuta, ele lida maior na comunicação, na liderança, nas relações interpessoais, na capacidade de compreensão, empatia, formação de times. Quanto melhor a gente ficar com a nossa psicologia, governança psicológica, minha capacidade de governar meus aspectos psicológicos, é mais fácil a governança psicológica com outras pessoas. Como eu disse, a gente só vai com outro até onde a gente vai com a gente. Nando, você tem muita coisa para ensinar, passar para a gente, mas nosso tempo já acabou, até passamos, né? Mas normal. Obrigado de verdade por você estar aqui. Quem quiser depois ter mais informações, vai soltar a vinhetinha dele aí. O livro dele, que você deixou uns para sortear? Deixei Nós vamos sortear livro para vocês na hora certa, tá? Lá tem no os livros aí. Dia, para quem sim, ficar, sim, né, para quem ficar, nós vamos sortear. Gente, fica com a vinhetinha aí, Nando. Obrigado. Até Imagina, mais. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.